a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um hacker ético. E atenção que não estamos perante um hacker qualquer. Já foi considerado o mais valioso. Nasceu em Coimbra, em 94, e foi perto do Mondego que cresceu e que tirou a licenciatura em Engenharia Informática. Aprendeu a programar aos 11 anos, de forma autodidata. Ainda equacionou estudar Física, mas dada a paixão pelo hacking, optou pelos computadores e, em 2015, rumou à Universidade do Porto, onde se especializou em Segurança Informática. Atualmente é professor convidado na Universidade do Porto e ensina jovens a serem hackers éticos no mestrado em Segurança Informática. É também cofundador e CTO da ETIAC, uma empresa de segurança informática que está a construir um produto revolucionário na área. André Batista, muito bem-vindo. Nós já vamos ao produto revolucionário, mas antes conta-me tudo. O que é um hacker ético? Bem, muito obrigado. Existem hackers do mal? Depende da perspectiva. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar num programa como a minha geração. Portanto, um hacker é um indivíduo criativo, é um indivíduo curioso sobre as profundezas da tecnologia. Que nos envolve cada vez mais nas nossas vidas. Portanto, esta fusão do digital com o físico é cada vez mais evidente, com consequências que às vezes podem ser realmente impactantes, como temos assistido, e temos realmente estes indivíduos que estão a tentar proteger este progresso tecnológico. Portanto, nós quando ouvimos a palavra hacker, tipicamente é pejorativa, mas a palavra hacker tem uma conotação positiva e é isso que eu tento desmistificar. Depois temos os crackers. Vai um bocadinho de encontro à questão. Nós preferimos chamar crackers porque realmente são indivíduos que até podem realmente ser criativos, mas destroem ou prejudicam a utilização da tecnologia. O Rui Pinto é um hacker ético, é um cracker, é um whistleblowing. Como é que nós conseguimos aqui diferenciar? O Rui Pinto, portanto, é um whistleblower. Agora, eu não vou tecer qualquer tipo de juízo, porque não tenho informações suficientes para comentar esse Mas caso. Em Portugal é o primeiro caso que nós temos que nos faz refletir de alguma forma sobre estes assuntos, certo? Certíssimo, claro. E tens acompanhado com interesse? Confesso que é um caso que me interessa, mas de certa forma está nas mãos da justiça e será tomada uma decisão que espero que seja correta. Então o hacking, aliás, é um crime ou é a liberdade de expressão? Eu diria que é a liberdade de expressão tecnológica, digamos assim. Ou seja, é uma liberdade de verificarmos se os sistemas estão seguros do ponto de vista dos nossos dados estarem seguros, para que a nossa privacidade exista, no fundo. Ou seja, para nós termos esse direito à comunicação e segura, por exemplo, e direito à nossa privacidade. O hacking é um mindset, no fundo. É nós conseguirmos realmente encontrar um caminho no sistema, um caminho para realizar uma ação para o qual ele não foi originalmente concebido. Agora, claro que há leis para serem cumpridas e essas leis basicamente protegem as organizações para que esse tipo de ilegalidades não as prejudique, no fundo, como tem que acontecer. Sim, nem elas nem as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de entidades. A maior parte dos hackers são do bem? Se tivéssemos aqui uma balança. Temos cada vez mais hackers, digamos, do bem. Agora isto depende sempre das perspectivas. Por exemplo, neste momento os hackers russos que trabalham com o governo são hackers do bem ou do mal? Para nós são hackers do mal, mas do lado deles são hackers do bem, certo? Sim, mas isso depende da bandeira que abraçares? De certa forma. Agora, em termos de, estamos a falar de hackers que são portanto, são os chamados state actors, portanto, que são suportados por Estados, ok? Também há quem trabalhe nessa perspectiva do lado do Ocidente, obviamente. Sim. Agora, eu, independentemente desses lados, é um bocadinho como uma outra qualquer profissão. É a mesma coisa que nós sermos polícias e sermos corruptos, ou sermos polícias porque realmente queremos garantir o bem-estar da sociedade e das pessoas. E os hackers, de certa forma, também passa por isso. Ou seja, no fundo, há hackers como eu que somos éticos e não passamos essa linha, não passamos a linha de nós nem sequer nos passa pela cabeça, ou é completamente impensável chantagearmos uma pessoa portanto, por motivos financeiros, por exemplo, enquanto que depois há indivíduos que sim, esses
são capazes de o fazer e fazem-no com motivações financeiras. Eu aqui gostava de fazer uma pergunta meio filosófica, que é: o que é ética? Gosto. André, e que valores éticos é que um hacker deve ter em conta? Há um conjunto de políticas que têm que ser seguidas. Ou seja, não pode haver disrupção de sistemas, não pode haver a fuga de informação sensível, por exemplo. É a mesma coisa, nós tentamos, deste lado da segurança ofensiva, nós tentamos no fundo encontrar vulnerabilidades para conseguirmos entrar num sistema, mas depois há certas regras que temos de seguir. Nós reportamos de forma responsável essas vulnerabilidades e depois a organização obviamente vai nos agradecer por o termos feito. Ou seja, vamos aceder àquele sistema porque temos autorização para o efeito, mas não vamos fazer essas informações vazar na internet. Por exemplo, não vamos tocar em partes do sistema que não é suposto, ok? Não vamos tentar escalar uma determinada vulnerabilidade sem autorização para o efeito, porque somos profissionais e trabalhamos ao lado dessas entidades. Tu falas muito em vulnerabilidade, já nos artigos de opinião também. O que é que pode ser considerado uma vulnerabilidade? Somos todos vulneráveis emocionalmente e digitalmente. O que é que pode ser considerado uma vulnerabilidade? Uma vulnerabilidade, no fundo, uma vulnerabilidade é uma fraqueza, ok? É uma fraqueza, é uma janela que ficou aberta, ficou esquecida num edifício digital invisível esquecido. Ela é desconhecida, tipicamente, por isso é que nós trabalhamos para as descobrir. Há vulnerabilidades a nível das pessoas, há vulnerabilidades a nível... Portanto, vulnerabilidades que dependem do fator humano e não há uma cura fácil para... Muitas vezes para a estupidez humana não é fácil, porque há muitos vetores a nível de campanhas, por exemplo, de phishing, etc., que se aproveitam de vulnerabilidades em pessoas. Mas temos vindo a assistir cada vez mais a vulnerabilidades a serem exploradas em sistemas, ou seja, à medida que nós temos cada vez mais sistemas nesta transição digital e cada vez mais operações a serem digitalizadas, mais vulnerabilidades vão existir nos sistemas e menos nas pessoas, ok? Até porque as pessoas, nós naturalmente estamos a ficar mais consciencializados para esta temática, certo? Portanto, hoje em dia já nem toda a gente confia nas mensagens que recebe ou nos telefonemas que recebe ou nos e-mails que recebe. Ainda há quem caia em fraudes assim, a fazer-se de mãe e de pai. Sim, infelizmente ainda há quem caia e há alguma sofisticação nesse tipo de ataques e com vetores que realmente até envolvem alguma criatividade. Sim. Agora, esse tipo de indivíduos tem que pensar que não é de todo ético roubar qualquer outra pessoa. Sim. São pessoas que podem estar em dificuldades e, não vão, e muitas vezes não voltam a ver o dinheiro. Por exemplo, no MBWay. Às vezes, eu ainda outro dia me enganei e mandei dinheiro pelo MBWay. Ainda hoje estou à espera, porque é uma transferência que é responsabilidade, neste caso, da CIBS, digamos assim, não é tanto dos bancos e não é fácil. Não sei se já te aconteceu, mas realmente. Enganaste de que forma? Já me aconteceu mandar para um João errado e depois o João errado devolveu-me e eu paguei ao João certo. Eu também enviei para um número antigo da minha namorada, neste caso. Que alguém teria. E esse número foi reciclado e depois esse dinheiro há de ter e ter a uma outra conta. E há mecanismos para tentarmos recuperar com o banco, mas é muito complicado. Mas pronto, isto foi só uma parte. Sim. Mas realmente, quem está a fazer este tipo de ataques está a retirar dinheiro a pessoas que estão a passar dificuldades. Isto não pode acontecer. Isto simplesmente não pode acontecer e é completamente não ético. Sim. É utilizar este tipo de magia para fazer o mal. Isto aqui já nem depende de lados. Isto depende diretamente de estar a prejudicar outrem de forma intencional, para proveito próprio. Sim, nós estamos a entrar aqui já na nomenclatura que envolve todo este mundo do ethical hacking. E depois das vulnerabilidades, eu gostava de te perguntar pelos testes de penetração. Fazes muitos testes de penetração. O que é um teste de penetração? Pronto, basicamente um teste de penetração é uma metodologia que é seguida por profissionais de segurança informática, em que nós vamos olhar para a superfície de ataque de uma determinada organização, tipicamente uma entidade pública ou privada, e vamos analisar a sua exposição digital. Okay? Começamos por analisar a sua exposição digital e depois identificamos serviços que estão associados a ativos possuídos por essa organização. Depois, para cada serviço que existe, tipicamente podem ser websites, podem ser APIs, podem ser aplicações móveis, etc. A partir daí nós começamos a analisar, obviamente que somos contratados para o efeito e em termos legais é completamente possível fazê-lo, e portanto nós conseguimos depois a partir daí identificar vulnerabilidades que são compiladas num relatório
relatório e são entregues à organização. Pronto, Sim. e é isso também já agora que nós tentamos oferecer e que nós oferecemos, neste Sim, caso, na empresa. Mas como é que tu abordas a avaliação de vulnerabilidades e de testes de penetração em sistemas sem invadir a privacidade ou a legalidade? Isso é uma outra questão. Nós só fazemos isso, e eu só faço esse tipo de testes, quando tenho permissão para o efeito. Ou às vezes essa permissão pode haver um contrato envolvido, ou pode haver simplesmente uma política de segurança, o que nós chamamos, por exemplo, programas de bug bounty ou canais de responsible disclosure, em que felizmente há cada vez mais empresas e entidades a criarem esses canais. Porquê? Porque basicamente assumem uma posição de ok, todos os jovens que encontrarem uma vulnerabilidade podem nos reportar essa vulnerabilidade e nós não só não os vamos processar se seguirem estas regras todas que está aqui estipulada nesta página no nosso site, tipicamente, e ainda vos recompensamos por isso, e muitas vezes monetariamente. Portanto é um mercado que tem vindo a evoluir imenso e temos jovens neste momento, eu posso dizer, está sempre a evoluir. Nós ainda tivemos em 2023 uma vulnerabilidade paga pelo Shopify de $200 mil, e eu consegui uma vulnerabilidade dessas em 2018 crítica e foram $25 mil na altura, para a mesma gravidade. Portanto é algo que está a evoluir e pode rapidamente mudar a vida também a estes jovens, e isso até é notável. Agora são à parte que eu fui até à Índia também o ano passado, e realmente foi fantástico ver como esta abertura das organizações em serem testadas e recompensarem de forma completamente legal este tipo de jovens, alguns até menores, que às vezes podem reportar estas vulnerabilidades, muda-lhes completamente a vida. É brutal. E como é que se equilibra a necessidade de divulgar as vulnerabilidades com a responsabilidade de proteger os sistemas e dados muitas vezes sensíveis? Há duas opções para fazermos isto: para identificarmos e irmos atrás destas fragilidades nos sistemas, porque as empresas acabaram por se aperceber que se continuarem na ignorância em relação às vulnerabilidades que podem existir nos seus sistemas, a coisa não vai correr bem. Vai acabar por haver um ataque que muitas vezes até lhes pode parar o negócio por completo, a nível operacional, e até destruir a empresa. Já tivemos vários casos desses. Portanto, isto é todo um processo que é articulado com providers de segurança, como é o caso da Etiac, por exemplo, a minha startup, e como é o caso também dessa abertura que eu estava a falar em termos de políticas de canais de reporting de vulnerabilidades. Claro que há muitas questões legais na redação desse tipo de policies que são publicadas, mas é um processo que geralmente corre bastante bem, porque é tudo muito bem definido e é definido também as recompensas, se existirem, e o que é que pode ou não ser feito, que vai de encontrar aquelas questões éticas que eu estava a falar também há bocado. Estou aqui a insistir um pouco nisto porque às vezes pode ser difícil para as pessoas que não percebem muito destas partes mais técnicas de entender, e por isso, André, pedia-te se pudesses partilhar connosco uma história de um teste de penetração ou uma avaliação de vulnerabilidade que tenha sido particularmente desafiante para ti e que tenha proporcionado algum tipo de ensinamento. Sim, até pode ser essa vulnerabilidade que eu estava a falar de 2018 do Shopify, porque foi realmente uma vulnerabilidade muito, muito interessante. Foi das primeiras que eu descobri na minha carreira mais profissional, depois de ter saído da universidade enquanto aluno do mestrado na altura, que foi no Shopify. Ou seja, eu qualifiquei-me para essa competição a nível internacional. Fui um dos melhores a nível internacional, qualifiquei-me e consegui ir a essa competição. Isto já em 2017. E acabei por chegar a essa competição e não consegui encontrar nenhuma vulnerabilidade. Porquê? Porque estava habituado a cenários simulados de ataque, digamos assim, para descobrir vulnerabilidades que eu sabia que elas existiam, mas no mundo real não sabia bem onde é que eu as ia procurar em alvos reais, digamos assim. Sabia as técnicas avançadas, mas não sabia onde procurar. Acabei por ser muito persistente e qualifiquei-me depois novamente, e eu disse para mim próprio: ok, eu agora desta é que vai ser, vou ter que estar quase 24/7 a tentar descobrir vulnerabilidades em alvos reais para me preparar para essa competição. E foi aí que eu tropecei nessa vulnerabilidade no Shopify, em que aquilo cheirou-me um bocadinho mal logo no início.
e acabei por revisitar depois 2 meses mais tarde, e depois aí aquela acabou por sair e eu acabei por reportar isso a um domingo à noite. E foi brutal. A equipa do Shopify acabou por, às 8h30 da noite dos Estados Unidos, recebeu a vulnerabilidade. Ao final de 1 hora já estava corrigida, porque realmente era bastante crítica. Dava para basicamente redirecionar os pagamentos. Se fosse um ator malicioso, não é? Ou seja, se fosse um ator malicioso, iria aproveitar esta vulnerabilidade para redirecionar os pagamentos para um terceiro, portanto, para uma conta. E então imaginem o impacto que tem para o volume de negócios que tem uma empresa como a Shopify, que tem permitido até a muitos jovens criar as suas próprias lojas online. E aqui no meu smartphone e no meu computador eu tenho muitas vulnerabilidades. Como é que eu posso proteger-me dos hackers não éticos e também dos éticos? Como é que cada um de nós pode dos éticos proteger? não precisas, porque estamos aqui para só fazer o bem. Porque estamos aqui para reduzir a probabilidade de existirem essas vulnerabilidades. Pronto, neste caso tens aí um iPhone, penso eu, e um Mac. É assim, desde que eles estejam atualizados, não há assim grande risco, digamos assim. Agora, que há vulnerabilidades na mesma, vais ser um alvo dessas vulnerabilidades, da exploração dessas vulnerabilidades? Provavelmente não. Se fores uma pessoa talvez mais high profile, há um modo na Apple que é o Lockdown Mode, que pode ser ativado, desativa um conjunto de funcionalidades e superfície de ataque que dificulta a exploração típica de vulnerabilidades em sistemas da Apple. Neste caso, portanto, eu diria que desde que não, o mais importante é não saltares à frente quando pedem para atualizar o sistema. Não sei se atualizas logo ou se dizes que queres fazer mais tarde. Muitas vezes são atualizações de segurança. Ok, mas os hackers podem ser muitas vezes um pesadelo para grandes empresas. Já assistimos a alguns casos em Portugal. Lembro-me, por exemplo, da SIC e do Expresso, que tiveram muito tempo o site em baixa. Como é que as empresas se podem proteger? E é assim tão fácil mandar um site com anos de existência, segurança supostamente e credibilidade? É assim, as organizações têm vindo a investir muito na formação dos colaboradores. Isto é algo que a nível também por exemplo, do Centro Nacional de Cibersegurança tem sido feito um excelente trabalho do ponto de vista de capacitar os recursos humanos para esta temática. As empresas têm vindo a comprar soluções também de segurança, principalmente defensivas. Há a segurança defensiva e há a segurança ofensiva em termos do mundo digital. E a segurança defensiva é aquela que acaba por ser mais standard, digamos assim, que passa por nós comprarmos firewalls para colocar à frente dos nossos sistemas, ver se está ali alguém a entrar por aquela janela, aproveitar aquela vulnerabilidade e tentar parar esse ataque e reagir a esse ataque. Ou seja, nós sabemos das vulnerabilidades quando elas são exploradas e há efeitos. Okay? A segurança ofensiva vem complementar a segurança defensiva do ponto de vista em que nós tentamos descobrir as vulnerabilidades antes dos bad guys, basicamente. Ou seja, nós tentamos e basicamente as organizações começam a ver que também têm que investir nisso. Ou seja, acabam por saber que aquelas vulnerabilidades existem antes do tempo. Elas já existem lá, são desconhecidas para eles, e quanto mais vulnerabilidades eles souberem, principalmente as críticas e mais prioritárias para serem corrigidas, mais baixa vai ser a probabilidade de materialização de um ataque futuro por parte de agentes maliciosos. Portanto, as empresas têm vindo a investir tanto nos recursos humanos, na formação, todos os departamentos, a contratar também jovens. Há uma grande falta de mão de obra e de talentos nessa área, há uma grande procura portanto, as empresas lá de fora têm estado a levar os jovens portugueses para grandes grupos internacionais. Portanto acaba por ser um bocadinho complicado, e então tem-se vindo a recorrer também a este tipo de soluções mais produtizadas para tentar automatizar essa procura de vulnerabilidades, que é um bocadinho o que nós fazemos também na ETIAC. Ou seja, nós no fundo temos uma plataforma que torna esta segurança acessível a todas as organizações, para que elas possam finalmente ver que vulnerabilidades é que têm, com poucos cliques, terem um relatório ao final de 1 hora desde que se registram na plataforma, e depois podem prioritizá-las e corrigi-las, e isso reduz brutalmente a probabilidade de materialização de um ataque.
É uma solução mais moderna, digamos assim, de segurança. É complementar aquilo que já existe e blindar, basicamente prevenindo realmente um ataque futuro. Sim, os trabalhadores na área da ética começam a ser dos mais bem pagos em todo o mundo, em empresas como a Google e a Facebook. O mesmo acontece com a profissão de hacker ético. É uma profissão regulada em Portugal, como acho que, salvo erro, na Bélgica já é. Não existe nenhum código de atividade económica para isto, nem para empresas, nem a nível, portanto, para quem é profissional liberal. Ou seja, há um CAI que é outras atividades em informática. Okay. Eu penso eu. Há um é esse que tu escolhes? É assim, é esse que nós escolhemos. São outras atividades na área de informática. Portanto, é assim. A regulamentação anda sempre atrás da tecnologia, no fundo. Ou seja, a tecnologia anda a uma velocidade estonteante e é exponencial. Há sempre imensas novidades tecnológicas todos os dias, há cada vez um fluxo de informação maior, etc. Depois vem a segurança, que a segurança vem um bocadinho mais atrás. Depois vêm as preocupações todas com ética, privacidade, etc. Ou seja, é muito complicado. Por ser cada vez mais difícil perceber a tecnologia do ponto de vista técnico. Então, se falarmos de inteligência artificial agora, que tem vindo a revolucionar um conjunto de brutal de áreas até de negócio, mas até a nível pessoal, que permite a muitos jovens criarem os seus próprios projetos, etc. E que nos auxilia, no fundo. Como é cada vez mais difícil perceber como é que essas coisas funcionam, a regulamentação acaba por ter cada vez mais dificuldades portanto, a ter algum tipo de normas e de leis, etc., que realmente sejam ajustadas à realidade. E era necessário? Sim, eu defendo que sim, porque nós deveríamos não ter medo de reportar, às vezes, por exemplo, no caso que estamos aqui a falar da segurança, que é o meu background, de reportar vulnerabilidades porque tropeçamos nessas vulnerabilidades. Ou seja, devia haver uma abertura maior para que essas vulnerabilidades fossem reportadas, e está a haver até alguns avanços nesse sentido. A Bélgica foi pioneira nesse aspecto, em que acaba por ser legal tentar descobrir vulnerabilidades em sistemas belgas por parte de cidadãos belgas, ok? E eu defendo que nos outros Estados-membros da União Europeia também devíamos dar esse passo em frente, porque é um passo que vai reduzir a discrepância que existe atualmente entre a tecnologia e a segurança da tecnologia, para que nós consigamos confiar nela, para que nós não tenhamos receio de a utilizar, porque confiamos que os nossos dados são nossos e são efetivamente privados e os sistemas que utilizamos são seguros. Sim, okay? Tocaste aqui num ponto importante que é a rapidez com que o conhecimento vai mudando nesta área, na área da tecnologia. Como é que tu, André Batista, mantens as tuas habilidades e conhecimentos atualizados neste ritmo tão frenético em que se desenvolve a segurança cibernética? Talvez um pouco como aos jornalistas, é Twitter. É o Twitter com os artigos mais atualizados. X. Sim, a comunidade de segurança informática e ethical hacking acaba por estar no Twitter. Já houve muitos que quiseram sair porque não estavam a concordar muito com as mudanças que o Elon Musk fez lá. Okay. Mas independentemente disso, continuamos lá e há muitas ideias, ou seja, tudo aquilo que vai acontecendo, por exemplo, novas vulnerabilidades, novos ataques, etc., sabe-se lá tipicamente primeiro, ok? Sim, ok. Portanto, tens os alertas todos? Sim, alguns. Portanto, eu posso dizer que até às vezes ao fim de semana, ok, saiu aqui uma nova vulnerabilidade e nós lá na empresa, ou às vezes ao domingo, já estamos a fazer um módulo para proteger todos os clientes e avisá-los o mais rápido possível. Há um mercado das vulnerabilidades? Mas isso aí já estamos a entrar outra vez em coisas um bocadinho mais shady, complexas, digamos assim. Há um mercado de zero days, por exemplo. Aquelas vulnerabilidades zero days são vulnerabilidades desconhecidas à data. Ok? No fundo. Ou seja, se tiveres o teu computador atualizado, eu nunca tenho nada atualizado. Isso é um risco. Devias, como é óbvio. Ok, eu já atualizado tudo para casa. Pronto, eu acho que não deixo pelo menos passar muito ouvintes tempo. Na rádio, no podcast, o André levou as mãos à testa neste momento. Pronto, é assim, deves atualizar o mais rápido possível, ok? Há também uma opção para atualizar automaticamente. Mas independentemente disso, o que é que eu estava a dizer? Há um mercado dessas armas cibernéticas, digamos assim, um termo mais comum, mais mundano. Basicamente é uma forma de explorar, é uma vulnerabilidade desconhecida e que pode afetar, por exemplo, o iPhone. Ok? E há mercados na Deep Web disso. Ok? Ou seja, há esse tipo de vulnerabilidades a serem vendidas por milhões de euros.
Estamos a falar de milhões de euros. Há preços, até alguns preços tabelados. Portanto, uma forma de entrar num dispositivo iOS remotamente, sem qualquer tipo de interação da vítima, ascende a vários milhões de euros. Pelo menos 2,5 portanto é um valor que eu tenho ideia, pelo menos já de alguns anos. E há esse mercado. E depois há países que compram, há investigadores que vendem, mas aí são investigadores que já estão numa área mais cinzenta, digamos assim. Sim. É uma área assim um bocadinho complicada, porque nós temos, por exemplo, no contexto geopolítico atual, isto já acontece há muitos anos. O governo dos Estados Unidos tem vindo a comprar este tipo de formas de entrar em sistemas para utilizar em contextos de ciberguerra. Israel também é uma grande potência e sempre foi na parte de cibersegurança e de desenvolvimento deste tipo de mecanismos para entrar nos sistemas. E o mesmo se pode dizer da Rússia, da China e de outras grandes potências a nível de segurança. E há todo um mercado paralelo onde isso acontece, até a nível corporativo. Há empresas não éticas, porque pronto, há os hackers éticos, não é, mas também há empresas éticas e empresas não éticas, claro. Não é? E pessoas. Pronto, ou seja, no fundo, também já se tem vindo a assistir a empresas para, por motivos de espionagem industrial, estarem a contratar este tipo de crackers para entrarem em sistemas terceiros ou danificarem sistemas terceiros por motivos de competição de mercado, até, o que é completamente ilegal e não ético, no fundo. Sim. Mas André, como é que é o teu dia-a-dia enquanto hacker ético? Todos te imaginamos à frente do computador, atualizado, claro. Encontras muitos dilemas éticos diariamente? Pronto, é assim, como é que é um bocadinho a minha vida? Durante o dia não estou a assumir um papel de hacker, no fundo. Okay. Ou seja, durante o dia eu estou a trabalhar na empresa, no fundo. Ou seja, tenho uma posição de CTO neste momento, em que coordeno todo o desenvolvimento tecnológico junto das equipas de engenharia e, portanto, apesar de também ter alguns contributos noutros departamentos. Portanto, durante o dia, porque sou cofundador e temos sempre que estar atentos, portanto, no fundo, a tudo o que vai acontecendo para que realmente os clientes estejam satisfeitos com o produto que nós oferecemos. E depois à noite, ou quando tenho tempos livres, é que acabo por, às vezes, participar neste tipo, portanto, em algum tipo de competições que vai existindo. Sim. A nível internacional, ou a reportar vulnerabilidades, às vezes também investigar novas vulnerabilidades para serem reportadas a estas empresas. Obviamente depois já tipicamente um retorno financeiro. Posso dizer também que às vezes nem há retorno financeiro, mas são vulnerabilidades impactantes. Por exemplo, eu descobri juntamente com os meus colegas na ETIAC uma vulnerabilidade no Git, que é utilizado por mais de 100 milhões de pessoas que trabalham em tecnologia em todo o mundo, e que era uma vulnerabilidade de severidade alta, com alguma complexidade de exploração, mas ainda assim que permitia no final o acesso a todos os computadores de todos os programadores que utilizassem essa tecnologia, ok? Obviamente que isso foi uma vulnerabilidade reportada a quem gera esse projeto, que é um projeto open source. No entanto, realmente o impacto seria brutal se ela fosse explorada por parte de atores maliciosos. Pronto. E aí não houve nenhuma recompensa porque não estamos a falar de nenhuma empresa, ok? Sim. E quando olhamos para as principais ameaças informáticas, quais é que são os mais preocupantes e em crescimento também? As vulnerabilidades mais impactantes que nós temos visto são aquelas que já nem dependem de fator humano. Okay? Ou seja, são vulnerabilidades em sistemas em que de forma completamente imprevisível, às vezes é um sábado à noite ou um domingo à noite, em que ninguém está a olhar para o que é que se está a passar na infraestrutura, e pode haver esse ataque por via de uma vulnerabilidade num sistema que permita depois acesso, por exemplo, a todos os sistemas da organização. Okay? Enquanto que se for por via humana, obviamente que pode haver efeitos devastadores, dependendo ao que é que as credenciais tipicamente dessa pessoa dão acesso, ok? Sim. Mas dada a consciencialização crescente que já estive a falar há bocado, estamos a ver essa transição a ser cada vez mais evidente. Mais vulnerabilidade em sistemas e menos vulnerabilidades em pessoas, porque há uma digitalização a nível operacional. Então, mas aqui entra a inteligência artificial e o machine learning que afetam de alguma forma a segurança informática, para bem ou para mal? Esperemos que seja para o bem.
Pronto, ou seja, a inteligência artificial tem-nos vindo a auxiliar, e algo que nós também utilizamos na ETIAC, para conseguirmos detectar vulnerabilidades e ir a uma profundidade maior de forma automática. Ou seja, a inteligência artificial é uma tecnologia que neste momento é aberta e é disruptiva do ponto de vista em que está a mudar o paradigma a nível tecnológico, a nível internacional, cada vez mais empresas a utilizarem esse tipo de tecnologias para conseguirem realmente oferecer melhores soluções e resolver problemas, como é o problema da cibersegurança, que é um dos maiores que nós temos atualmente, e bem como há outros, não é? Pronto, e no fundo há também, obviamente, crackers, neste caso, hackers não éticos, que também estão a recorrer a esse tipo de ferramentas, não é? Para conseguirem explorar ou novas vulnerabilidades, ou conseguirem explorar, portanto, conseguirem descobrir novos caminhos para encontrar algum tipo de novo vetor que possa afetar um sistema, por exemplo, e podem depois também em escala fazer esse tipo de análise. Ok? Para conseguirem entrar em sistemas, às vezes, pronto, lá está, no contexto da ciberguerra, ou então para benefício próprio e para depois injetarem um ransomware e fazerem chantagem como é habitual. Ou seja, o facto dela ser aberta faz com que seja possível utilizá-la tanto para fins lícitos como ilícitos, não é? Porque está ao acesso de qualquer um. Portanto, acaba por continuar aqui a haver algum equilíbrio, mas estamos a ver que há um desequilíbrio na parte da segurança ofensiva, porque está a haver muitos ataques e não está a haver tantos auto-ataques como deveríamos fazer. Ok? Os auto-ataques são aqueles ataques éticos que passam por nós detectar. Exatamente, no fundo. Já aprendi a matéria. Exatamente. Não sabia até aqui. Olha, quem te ouviu até aqui já não tem nenhuma dúvida, já não está cético em relação àquela questão de teres aprendido a programar aos 11 anos, desde os 11 anos que sabes programar, ou que aprendeste de forma autodidata. Como assim? Como é que vem este interesse tão grande pela informática? Eram os jogos que tu jogavas online? Online não, mas não. No computador? Não, sempre foi. Teve sempre a ver com uma curiosidade nata, no fundo. Sempre fui curioso sobre a realidade. Sempre gostei muito de física, também como falaste no início. Portanto, no fundo, tinha uma curiosidade imensa de perceber como é que um determinado programa funcionava. Estou a jogar este jogo na PlayStation, por exemplo, como é que isto funciona? Como é que isto foi construído? E obviamente, grande parte, se calhar, dos miúdos na altura pensava, ok, foi construído de alguma forma, eu quero é utilizar o programa ou jogar ou ir à internet ou o que seja. E depois houve miúdos mais como eu, que são já na altura era muito persistente. Qualquer problema que existisse no computador, independentemente. Mas desmontavas o computador, por exemplo? Também, se fosse preciso. Chico, o irmão que desmontava o computador desde miúdo, a ver as peças. Ou seja, no fundo, sempre fui persistente para perceber como é que o computador realmente funcionava. E depois, quando eu percebi como é que se programava e construía um programa, fez-se aqui luz dentro de mim. Ou seja, no fundo, eu percebi, ok, é assim que as coisas funcionam. E faz todo o sentido, porque acaba quase como ser a traduzir um processo em máquina. E um primeiro livro que eu encontrei na estante do meu pai na altura, que foi esse livro que eu acabei por utilizar quando comecei a aprender a programar, falava em como traduzir para programação fazer um café, por exemplo, e esmiuçar o processo de fazer um café a passos determinísticos. Foi realmente esse momento em que eu vi esta luz de como realmente as coisas funcionam na informática. E depois foi uma questão de continuar sempre a aprender. Mas isso é ainda mais evidente nas gerações de hoje em dia. Eu fico completamente fascinado com os miúdos de hoje em dia que vão aparecendo. Até em algumas competições internacionais, com 16, 17, 18 anos, e que na altura, ou seja, na altura... Vês neles miúdos como tu eras? Vejo miúdos que me dão 30-0. Ah, é? Quando eu tinha 18 anos, não sabia nem 10% do que eles sabiam neste momento. Sim. Ou seja, esse contacto com a tecnologia de uma forma cada vez mais precoce, obviamente tem efeitos muito nocivos. Okay? Em especial se for um ecrã de telemóvel ligado todo o dia. Certo, tem efeitos muito nocivos. Nós temos que
Isso é toda uma outra, é outro capítulo importante questão também, mas, que acaba por ficar um bocadinho ao tópico, mas a verdade é que há muitos jovens que são autênticos génios por terem esse acesso à informação. Sim. E aqueles que eu tenho reparado que têm esse tipo de genialidade, digamos assim, nem são aqueles que estão mais agarrados a esse tipo de tecnologia ou aos telemóveis, porque acabam por conseguir talvez compreender melhor como é que as coisas funcionam, e isso faz com que tem um hiperfoco também. Também, sim, ou seja, mas acabam por perceber mais facilmente, desde muito jovens, isto é só um anúncio que me está aqui a tentar levar a comprar alguma coisa, e ignoram, nem sequer querem saber daquilo. E esses miúdos que tens conhecido, vê-los a crescer e a ser hackers éticos ou crackers? Felizmente, é para isso também que eu aqui estou. Mas pode ser tentador ser cracker ou não? Talvez para alguns jovens que possam estar a ser aliciados para irem para esse lado, mas felizmente a construção deste modelo, por exemplo, das bug bounties, etc., tem vindo a desromper isso. Este modelo, que eu não cheguei a ser essas duas palavras também complexas. O que isso significa muito rapidamente para quem nos está a ouvir? O modelo das bug bounties? Sim. Eu já falei um bocadinho, mas basicamente é recompensar quem reporta vulnerabilidades monetariamente. Por exemplo, uma vulnerabilidade crítica, pagamos $10.000 a esse investigador. Só para os nossos ouvintes não perderem fio à meada. Pronto, ou seja, isto é completamente legal e incentiva que cada vez mais jovens, por poderem implementar e usar a sua magia e evoluírem enquanto hackers éticos, poderem ter a oportunidade de trabalhar nessa área, e realmente é uma área que precisa de muita gente. Há uma grande procura e há salários a nível internacional extremamente competitivos. Portanto, é uma área completamente em explosão. Ou seja, isso também contribui para que haja cada vez menos jovens no lado mau das forças, digamos assim. Sim, mas isso é interessante porque mesmo nos cursos de engenharia há escassez de pessoas a quererem seguir estas áreas mais ligadas à inovação e ao futuro. Porquê? O que é que achas que afasta as pessoas, os jovens? É assim, na área de engenharia temos cada vez mais fornadas a sair, digamos assim, aqui em Portugal. Em segurança, nem tanto. Por exemplo, por mim, em cerca de 6 anos agora que sou professor convidado na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, já passaram por mim por cerca de 150 jovens, mas a necessidade é para aí 20 a 30 ou 40 vezes maior. Exato. Para as empresas portuguesas, por exemplo. E há outros cursos, obviamente, que têm vindo a surgir na Universidade de Coimbra, portanto, e em mais instituições do nosso país, mas falta também algumas bases, principalmente na área de cibersegurança, falta algumas bases nos cursos de engenharia informática. Ou seja, e isso também contribui para o problema. Porquê? Porque há muitos jovens que estão interessados efetivamente na área de engenharia informática, mas depois no curso não lhes dizem que não se deve confiar no input do utilizador, ou seja, nos dados que são introduzidos por nós no teclado. Okay? Quando submetemos um formulário, etc., que pode ser programado por eles. Essa falta de bases nesses cursos, nessas bases de segurança que existem, contribui muito para a raiz do problema. E a raiz do problema são as vulnerabilidades. Okay? Sim. Olha, e a física, André, onde é que ficou? E porquê este teu interesse tão grande por física? Ficou no CERN. O meu último contacto foi quando fui ao CERN, na altura, quando andava ainda no secundário, e foi brutal. Portanto, visitar lá o Large Hadron Collider, portanto, lá na Suíça, em que se têm feito descobertas brutais sobre o universo. É um tema que sempre me fascinou. Eu continuo sempre a ver coisas sobre física, o que é que se vai descobrindo, algumas teorias sobre buracos negros, etc. Continuo curioso. Sim. Mas a minha paixão é o hacking ético. E onde é que queres chegar com o hacking ético? O que é que seria para ti ver os teus conhecimentos bem aplicados? O que é que tu vês quando olhas para o futuro? Eu gostava de ver um mundo em que o hacking ético é legal e não há perseguição. Isso é uma causa que me move, que é o hacking. Deixe de ser um termo pejorativo. Exatamente. Há uma iniciativa com a qual eu me identifico a 100%, que é o Hacking is not a crime, e que realmente visa evitar a perseguição a hackers éticos, ok? Que seguiram todas as regras
e não cometeram nenhuma ilegalidade e que às vezes são processados por departamentos legais de grandes grupos a nível internacional. E portanto isso é algo que portanto, é algo que não pode acontecer. Ou seja, eu sonho com um mundo em que é possível fazer hacking ético de forma livre. Sonho com um mundo em que não existem regimes totalitários, com um mundo em que nós conseguimos garantir que a nossa tecnologia nos ajuda enquanto humanidade. Portanto, que esse progresso tecnológico continua a acontecer de uma forma em que nos auxilia todos os dias, mas que não nos escravize, no fundo, que não nos controla ou comprometa a nossa privacidade, ok? E o hacking ético, para além de um conjunto de muitas outras áreas, sem ser a cibersegurança, ajudam a defender as democracias. Portanto, ajuda a defender a democracia do ponto de vista em que nós testamos, por exemplo, se um sistema de votação é confiável. Sim. Do ponto de vista matemático. Ainda surgiu hoje ou ontem uma notícia sobre o voto a nível da União Europeia, por exemplo. Recordo-me que poderia haver vulnerabilidades no voto online. Sim, numa votação online. Ou seja, ou nós conseguirmos perceber e tentar minimizar o número de vulnerabilidades nos sistemas, a probabilidade de agentes externos conseguirem entrar lá e manipular a informação, por exemplo, reduz significativamente. E a probabilidade de ser possível entrar num sistema para haver algum tipo de operação indesejada ou com fins a comprometer a liberdade de expressão, por exemplo, acabamos por conseguir reduzir essa probabilidade também com o hacking ético, com muitas outras áreas, não só tecnológicas. Sim. Mas de que forma é que sociedade. O hacking ético pode relacionar-se com o combate à desinformação? Que é também um dos problemas sem dúvida, informáticos digitais mais preocupantes também dos nossos tempos. Isso é um problema que ainda de certa forma me assusta mais do que a cibersegurança, porque realmente é muito difícil com as tecnologias atuais nós conseguirmos distinguir o que é real, o que é físico, aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos e aquilo que é um vídeo que pode ter vindo de um jogo, por exemplo. Já vimos isso no contexto até a nível de guerra, em vários focos que tivemos em 2022 e 2023. Vimos isso já acontecer. Ou seja, tivemos vídeos, por exemplo, de jogos que eram disseminados. E era dito que aquilo estava a acontecer na Ucrânia ou que estava a acontecer em Gaza, em Israel, etc. Ou seja, é muito difícil nós conseguirmos resolver esse problema, porque quanto mais nos aproximamos de tecnologia que consiga criar vídeos, por exemplo, que parecem reais, que nós já não temos forma de dizer se são reais ou não. Sim. Chegamos a um ponto em que nós também já não conseguimos de certa forma confiar na informação que nos é transmitida. Estás a falar dos deepfake, por exemplo. Sim, por exemplo. Aí entramos na ética no uso da inteligência artificial. Ou seja, é um problema que eu sinceramente não sei bem como resolver. Agora, o fact-checking, que felizmente está a evoluir, mesmo em plataformas, por exemplo, como o Twitter, isso tem vindo a acontecer. Nós conseguimos ver em alguns posts, ok, calma, que esta informação não é verdadeira, e depois com links para outras fontes que podem ser ou não verdadeiras. Acho que é um problema muito, muito relevante. Agora, o hacking ético, como é que ele pode ajudar aí? Do ponto de vista de tentarmos proteger sistemas para que não se possa manipular a opinião pública através de bots, por exemplo, que dizem, ok, não, aquilo é verdade, quando na realidade não é. Também podem hackear a CMTV e fazer com que elas não passem imagens de carrinhos, de crianças a fingir que são carrinhos verdadeiros. Sim, por exemplo. Esta questão da desinformação é particularmente preocupante quando os próprios jornalistas fazem parte desta grande atrapalhada. Sim, faz-me lembrar do filme, por exemplo, da Matrix, em que o Morpheus, penso que é o Morpheus, diz What is real? Sim, isso foi um dos primeiros filmes que nos fez pensar sobre isto e já é antigo. E hoje em dia nós estamos a sentir isso. Concordas? Sim. Olha, e quando olhas para o futuro da internet, o que é que vês? Vejo, e espero que seja possível termos uma internet em que nós consigamos
realmente confiar. Conseguimos resolver todos estes problemas de segurança, de ética na tecnologia, na ética da inteligência artificial, que é um grande desafio também, na cibersegurança, etc. Se nós conseguimos resolver esses problemas, eu acho que nós vamos ter um futuro muito promissor enquanto humanidade, e é isso que eu espero que aconteça, que é, no fundo, nós conseguirmos confiar e a internet não se tornar um caos de vulnerabilidades e de desinformação autêntico. Eu acho que ainda é possível invertermos esse caminho. Aliás, eu não sei muito bem para onde é que nós estamos a caminhar, porque é muito difícil perceber o que é que está a acontecer, mesmo para quem trabalha na área, não é? Mas não estamos a caminhar para um cenário como o 1984. Esperemos que não. Porquê é que te marcou tanto este livro? Para terminarmos. Portanto, é um livro distópico, portanto, é uma distopia, é uma possibilidade futura. Nós podemos estar a caminhar para aí, como podemos estar a caminhar para um admirável mundo novo. Esse, por acaso, ainda não acabei de ler, confesso. É um bocadinho mais difícil de ler, na minha opinião. Mas espero que a liberdade, nós conseguimos conquistar essa liberdade. Espero que ela prevaleça. E por falar em conquistas, como é que conquistaste o título de hacker mais valioso do mundo? Eu nem gosto muito que digam do mundo. Para isso é um bocadinho. Isso não foi minha responsabilidade até. Mas pronto, eu ganhei um título de hacker mais valioso numa competição que reuniu hackers dos melhores do mundo, e eu consegui ganhar essa competição. O que é que fizeste nessa e há várias competição? competições. Pronto, eu consegui na véspera da competição, à noite, já tinha bebido uns copos e acabei por colocar um cratere a mais do teclado, sem querer. Eu estava a ver 2 barras, mas eu na realidade tinha colocado 3. E acabei por tropeçar ali numa vulnerabilidade crítica que me deu acesso de administrador a uma grande empresa que foi a Mapbox, que era o alvo desse evento, para o qual nós fomos contratados. E no fundo foi um dos melhores momentos pelos quais já passei, porque acabei por materializar esta luta que eu portanto, esta evolução a nível pessoal em hacking ético. Foi uma grande conquista, no fundo, e acabei por conseguir inspirar muitos jovens a seguirem este caminho, que já depois me disseram: eu estou aqui porque eu te vi nas notícias na altura, é por isso que eu vim por este caminho, e portanto isso acaba por ser muito, muito gratificante. E qualquer jovem que esteja a ouvir também este programa e que tenha curiosidade sobre a área, realmente tem aqui. Há uma grande falta de jovens nesta área e portanto estejam à vontade para falar comigo ou enviarem mensagem nas redes se quiserem saber mais. Por falar em álcool, se os nossos ouvintes tiverem bebido um copo por cada vez que ouvimos a palavra vulnerabilidade, vão acabar bem embriagados. Há quem lhe chame o hacker do bem, e a verdade é que ganhou o título de hacker mais valioso num concurso internacional de cibersegurança em Washington, D.C. É também um dos treinadores da Seleção Nacional do Cyber Security Challenge, competição organizada pela ENISA, uma espécie de europeu do futebol, mas para hackers. Estudou música no Conservatório em Coimbra, onde aprendeu a tocar guitarra clássica, fez parte de 2 bandas de punk rock alternativo, tocava guitarra elétrica e produzia efeitos eletrónicos ao vivo através do teclado do computador. E é a partir desse mesmo teclado que defende que, tal como na segurança das instalações físicas, o digital precisa de vigilância 24 horas sobre 24 horas, nomeadamente porque os criminosos atuam de forma dinâmica e a partir de fusos horários distintos. Acredita que o hacking ético vai transformar o panorama internacional e vai proporcionar uma internet mais segura. Nós deste lado vibramos ao ouvir a palavra ética e por isso vamos de certeza estar atentos aos próximos passos do André Batista, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. André, obrigada. Gostei muito. Qual é o produto revolucionário? ETIAC está a construir um produto revolucionário na área de cibersegurança porque permite uma segurança acessível a pequenas e médias empresas. Uma empresa neste momento consegue registar-se na nossa plataforma e durante um mês tem acesso a todas as vulnerabilidades que possam existir na sua infraestrutura. Portanto, no fundo, só precisam nos autorizar para esse efeito e nós damos esse valor que evita com que no futuro
agentes maliciosos possam explorar essas vulnerabilidades. E é um produto revolucionário porque acaba por ser contínuo e acaba por permitir uma identificação, portanto é um teste de penetração automatizado e que faz com que seja possível as empresas terem relatórios ao final de 1 hora, por exemplo, enquanto que as abordagens mais antigas envolviam, por exemplo, várias semanas para produzir esse tipo de relatórios. Ou seja, nós precisamos de mais rapidez a identificar essas vulnerabilidades e é isso que nós estamos a construir. Okay. A revolução está em curso e no teu curso, nas aulas que dás, sentes que os jovens estão para aí virados para essa revolução que é preciso fazer? Completamente, sem dúvida. Temos jovens muito talentosos, não só também a nível da universidade onde dou aulas, mas também a nível da seleção nacional do Cyber Security Challenge. Realmente há cada vez mais jovens de muitas origens do país que estão a investir nestas áreas e portanto é notável que temos bons talentos e temos que também tentar criar as condições para que eles fiquem cá. E é isso também que nós estamos a tentar fazer na ETH. O que vamos fazer?